Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas leituras sobre o seminário 3 de Lacan, intitulado As Psicoses. Vamos para a parte 2, a significação do delírio, em que a gente vai trazer um Lacan mais colocando as problemáticas na forma de pensar, né, do como funciona, né, essa mentalidade mórbida do paranoico. Com vocês, professora Roberta Portugal, que faz parte do podcast, também que vem acompanhando. Roberta, na página 31, parte 2. Ao retomar o exemplo. Agradecer o convite mais uma vez. Obrigada. Vou retomar o exemplo da última vez. Temos, então, um sujeito para quem o mundo começou a ganhar uma significação. O que significa isso? Ele anda há algum tempo atormentado por fenômenos que consistem nisto. Ele percebe que se passam coisas na rua. Mas quais? Interrogando, vocês verão que há pontos que permanecem misteriosos para ele mesmo. E outros sobre os quais ele se exprime. Em outros termos, ele simboliza o que se passa em termos de significação. Frequentemente, ele não sabe, se vocês examinarem as coisas bem de perto, se as coisas são favoráveis ou desfavoráveis para ele. Mas ele procura o que indica tal comportamento de seus semelhantes, tal traço observado no mundo. Nesse mundo que nunca é pura e simplesmente inumano, pois que é composto pelo homem. Ao falar com vocês do carro vermelho, eu procurava a esse respeito mostrar-lhes o alcance diferente que pode assumir a cor vermelha, conforme seja ela considerada em seu valor perceptivo, em seu valor imaginário e em seu valor simbólico. Nos comportamentos normais, também traços até então neutros podem assumir um valor. Exatamente. Então, está dando para ouvir? Sim. Ok. Então, eu preparei aqui um textozinho, né, intitulado, nesse capítulo 2, né, que ele vai abordar o delírio como um fenômeno central no entendimento para as psicoses. Para Lacan, o delírio não é simplesmente uma falha na percepção da realidade, mas sim uma estrutura que se relaciona com a lógica do desejo e a relação do sujeito com o grande outro. Esse seminário, intitulado As Psicoses, Lacan discute a significação do delírio como fenômeno central da psique. Ele analisa como o delírio se manifesta como uma forma de organização do pensamento diante da perda do significado e da estrutura da linguagem, que fornece ao sujeito. Lacan enfatiza que o delírio não é apenas a quebra, mas a tentativa do sujeito de construir um novo sentido a partir de suas experiências. Ele referencia o delírio do cotidiano, ao mostrar que, ainda que aparentemente seja racional dentro de uma lógica interna do sujeito, ele se reflete como uma fissura na conexão com a realidade compartilhada, ou seja, com o laço social. Apresenta a dinâmica do desejo e da falta. Essa abordagem lacaniana ressalta a importância de entender o delírio em um contexto clínico maior e teórico, mostrando como ele pode revelar estruturas mais profundas da subjetividade do inconsciente. Então, nesse sentido, o delírio surge como uma forma de defesa diante da angústia gerada pela falta,
O delírio, assim como uma forma de tentativa do sujeito de elaborar, representar e representar uma realidade que está ausente ou insuportável. Então, o delirante ele vai construir os sistemas de crença que lhe permite lidar com a falta e a questão da inconsistência da experiência subjetiva, né? Além disso, ele ainda vai enfatizar, o Lacan, a questão do real, né? Que é uma das categorias fundamentais. O delírio pode ser visto como uma resposta à ameaça do mundo real, entre aspas, que não é realidade, certo? Algo que não pode ser simbolizado ou elaborado adequadamente. Portanto, o delírio, em Lacan, é entendido como uma estrutura complexa. Por exemplo, a história aí do carro, né? Vermelho, uma simbolização de um carro vermelho passando, sujeito, isso pode ter um efeito de significação, mas necessariamente é um fenômeno incompreensível, né? Porque ele não vai estar falando exatamente, ele não vai conseguir perceber o valor, ele vai ficar nessa mistura entre uma significação, ele vai ter um valor perceptível, ele vai perceber, né? Vai ter um valor imaginário e, e um valor simbólico para esse sujeito, que mesmo tendo todos esses sentidos, para esse sujeito, ele encontra-se ainda perdido. Ele compreende, para ele se torna perfeitamente compreensível, né, um valor de compreensão, né? O sujeito ele tem a sensação de que algo está acontecendo, mas ele não sabe bem do que se trata e ao mesmo tempo ele sabe de tudo. E um carro vermelho passando na rua pode assumir um valor, né? Mais uma vez, percepção, valor simbólico e valor imaginário, que a gente já falou outras vezes sobre o que significa tudo isso. Que tem a ver com associações que tem um valor para esse sujeito, que pode representar uma ameaça contra ele, né? Vai trazer uma certa implicação por um certo tempo do sujeito, mas, ao mesmo tempo, ele não sabe por que ele delira. Aí Lacan ele vai propor uma visão bastante particular sobre o delírio, considerando como um mecanismo de defesa frente à angústia provocada pela falta, ou seja, a ausência de algo vital para esse sujeito. O delírio, nessa perspectiva, não é meramente uma distorção da realidade, mas uma tentativa de o sujeito construir um sistema que faça sentido a partir de sua experiência subjetiva, que se torna insuportável em sua elaboração. Vamos seguir? Sim. O que diz o sujeito, afinal de contas, sobretudo no certo período de seu delírio, que é a significação, qual ele não sabe, mas ele vem no primeiro plano, ela se impõe, e para ele ela é perfeitamente compreensível. E justamente porque ela se situa no plano da compreensão como fenômeno incompreensível, se assim posso dizer, é que a paranoia é para nós tão difícil de discernir, e que ela apresenta também um interesse maior. Se Sim, pode falar. Uhum. sim, é maior porque ela é difícil de ser percebida. Você pode conviver com um sujeito psicótico, ele é paranoico, e você não perceber, né? Por quê? Porque esse sujeito ele vai estar imerso, como ele não vai ter uma, um,
ele perde a totalidade, que é o significante, né, que é a tese, né, que é essa totalidade, as normas, a forma como a sociedade funciona, né, o modo de produção, os valores culturais que se compartilha a partir do laço social, etc. e tal. Ele perde essa visão e ele vai substituir tudo isso por uma espécie de suplência, por algo muito frouxo, por algo muito que diz respeito à sua própria psique, né? Então, esse conceito é um sujeito que ele vai estar o tempo inteiro na defensiva, em que ele tem a sensação de que os outros podem, a qualquer momento, destruir a sua integridade psíquica. Então, ele vai criar um mundo próprio, né, com seus próprios signos, onde pode atribuir significados que parecem até fazer sentido, mesmo que esses significados sejam incompreensíveis para os outros. Pode continuar. Se se pode falar nesse assunto de loucura de caráter razoável, de conservação da clareza, da ordem do querer, é por causa desse sentimento de que, por mais longe que nos adentremos no fenômeno, estamos no domínio do compreensível. Ainda quando o que se compreende não pode nem mesmo ser articulado, denominado, inserido pelo sujeito em um contexto que o explicite, isso já se situa no plano da compreensão. Trata-se de coisas que em si mesmas já se fazem compreender, e em consequência, nós nos sentimos, com efeito, em condições de compreender. É a partir daí que nasce a ilusão, já que se trata da compreensão, nós compreendemos. Pois bem, de fato, não. Exatamente. Alguém Né? fez A disso gente ser vai dizer assim, observado. nossa, o sujeito quis dizer isso. Sim, continua. Continua. Alguém fez isso ser Alguém fez observado. isso ser observado, mas se limitou a essa observação elementar. Trata-se de Charles Brodel, que, em seu livro sobre a consciência mórbida, notava que o próprio das psicopatologias é enganar a compreensão. É uma obra de valor, se bem que Brodel se tenha obstinadamente recusado mais tarde a compreender que o que quer que seja do desenvolvimento das ideias. No entanto, é justamente aí que convém retomar o problema. É sempre compreensível. Observa-se na formação Pronto, que isso é damos aos interessante. alunos. Isso é interessante, Roberta, porque as pessoas elas não conhecem esse texto. O Blondel, ele nasceu em 1876 e morreu em 1939. Ele foi aluno da Escola Normal Superior, foi doutor em medicina, né? E em 1906 ele começou a pesquisar a psique dos automutiladores, essas pessoas que se mutilam. Então, ele se tornou doutor em letras em 1914, com a tese, essa tese chamada A Consciência Mórbida. Então, o Blondel ele foi nomeado como professor em 1919 de psicologia da Faculdade de Estramburgo, após 4 anos de guerra na infantaria, né? Tanto na França quanto na frente do Oriente. Ele ilustrou o seu ensino teórico com apresentações de doentes vindos da clínica universitária ou do serviço da guerra, né? Com a qual fez amizade, chamado em 1936 para suceder Georges Dumans, da Cátedra de Psicopatologia da Sorbonne. Né? E ele vem falecer em 18 de fevereiro de 39, complicações operatórias. Mas
Qual é a questão aí que é interessante? Ele descobre que o alienado é diferente e sua impossibilidade de adquirir uma conceituação discursiva daquilo que é considerado normal. Ele torna-se incapaz de se comunicar realmente com indivíduos normais, mencionados pela psicofisiologia de Gall, na época, que reabilita a contribuição da craniologia a esses estudos que a gente vê hoje de neurociência, né? Eles são os primórdios para a psiquiatria e para a psicologia. Ele consegue contribuir muito mais para a psicanálise, né? Ele faz uma crítica interessante ao Albert Freud sobre a mentalidade primitiva, a introdução à psicologia coletiva, né? A psicografia de Marcel Proust e por aí vai. O último trabalho dele foi sobre o suicídio, é um balanço completo das contribuições da psiquiatria e da sociologia para o problema. Sua grande contribuição para o entendimento dos delírios e das psicopatologias, de modo geral, é enganar a compreensão de determinados fatos. É um auto-engano, né? O sujeito, com psicopatologias, ele se auto-engana. Por isso, não adianta tentar explicar, né? Por exemplo, a gente observa muito isso na loucura coletiva que a gente tem hoje em dia. Obviamente, eu não estou dizendo que são todos assim, mas que você tem, de um lado, as percepções de alguns bolsonaristas, de alguns petistas, que é uma espécie de auto-engano, em que existe o engodo presente em suas percepções de mundo. Trata-se, em ambos os casos, de um tipo de loucura introduzida por meio das redes sociais, introduzida e induzida pelas propagandas. Isso implica dizer que o sujeito que ele entra nessa, e ele passa a delirar, ele está fora de qualquer tentativa de se tratar por meio da compreensão dialética, porque para Lacan o pensamento saudável seria um pensamento capaz de dialetizar, de ter mediações, né, de ter um contato entre a realidade e a fantasia, de conseguir fazer um laço com tudo isso, entre o real, o imaginário, o simbólico. Pois, nesse ponto, ele não possui a possibilidade de estabelecer um laço social. Então, eles começam a andar entre si, né? Se você não está comigo, logo você está contra mim, que é a questão do imaginário, né? O sujeito delirante, para ele não tem meio termo. Você está comigo ou não está comigo, né? E essa foi uma das grandes contribuições desse autor, né, do Charles Blondel, a respeito do pensamento mórbido para a psicanálise. Pode continuar. Quer colocar alguma coisa, Roberta? Não, vou continuar. Observa-se na formação que damos aos alunos que é sempre aí que convém detê-los. É sempre no momento em que eles compreenderam, em que eles se precipitaram para satisfazer o caso com uma compreensão, que eles falharam na interpretação que convinha ou não fazer. Isso se exprime em geral com toda ingenuidade na fórmula. O sujeito quis dizer isso. O que vocês sabem a respeito? O que há de certo é que ele não desiste, não disse. E na maioria das vezes, ao ouvir o que ele disse, parece quando menos que uma questão teria podido ser posta, que talvez ela teria bastado por si só para constituir a interpretação válida,
e ao menos para encetá-la. Vou dar-lhes agora uma ideia do ponto em que converge este discurso. Que tal momento da percepção do sujeito, de sua dedução delirante, de sua explicação de si mesmo, de seu diálogo com vocês, seja mais ou menos compreensível, não é o que é importante. Acontece em certos desses pontos alguma coisa que pode parecer caracterizar-se pelo fato de que há, com efeito, um núcleo completamente compreensível, se vocês se prenderem a isso. Não tem estritamente interesse algum que ele o seja. O que é, ao contrário, absolutamente surpreendente é que isso é inacessível, inerte e estagnante em relação a qualquer dialética. Pronto, o sujeito, ele abandonou, ele reivindicou, quando ele diz assim, inerte, a dialética, etc e tal, esse sujeito, ele reivindicou da razão, porque o pensamento dialético é o pensamento da razão, né? E você conseguir encontrar mediações para que você possa assumir um lugar sem se sentir desintegrado, né? Sem se sentir atacado pelo outro. Então, o paranoico, ele já ataca de antemão para se defender, né? A gente, porque tem uma relação aí do imaginário muito forte, dentre os treinamentos que a gente tinha para trabalhar na saúde mental, era quando o sujeito paranoico, ele partia para a agressão, era a gente baixar a cabeça e não olhar nos olhos desse sujeito, né? Por quê? Porque ele pode tomar isso assim como um animal acuado, como uma forma de provocação. O paranoico, ele sempre acha, né, que tem alguma coisa acontecendo e isso está contra ele. Isso é com ele, né? E isso daí é por causa dele. Então, vai variar, né? Desde vozes na cabeça, né? Que fica martelando e se reintegrando, porque não tem dialética. Então, ele está estagnado, né? Como alguns tipos de alucinação, ele vê alguma coisa, ele tem um delírio hipocondríaco, por exemplo. É muito comum os paranoicos eles terem sensações de certas doenças, delírios de contaminação. Eles acham que podem estar contaminados com que na psiquiatria, principalmente a norte-americana, eles confundem com fobia, porque eles não trabalham com a questão da estrutura e do sujeito. Não tem sujeito que tem um amontoado de sintomas de química cerebral, etc. e tal. Então, esse sujeito ele pode entrar no delírio da contaminação, por exemplo, de achar que foi contaminado por um germe extraterrestre, de achar que está com alguma doença incurável, um câncer, e aí ele se fixa nisso, e mesmo que você faça todos os exames e mostre a ele que ele não tem, né, que são os delírios hipocondríacos, que é uma forma de paranoia, ele vai continuar tendo a certeza de que ele tinha essa doença. Isso me lembra muito um caso do CAPS, de uma moça, em que ela, nos delírios dela, na paranoia, ela era esquizofrênica, paranoica, delirante, clássica, e ela tinha alucinações em que ela fazia sexo com o demônio, e que o demônio sempre contaminava ela com HIV. Então, assim, ela insistia naquilo, não tinha como quebrar aquele pensamento. Então, ela começava a sofrer, e sofrer muito, a partir daquele pensamento circular
né? Que não havia mediação, que não tinha como mediar, né? Inclusive as meninas da enfermagem, tinha hora que ficava tão exaurida, porque ela ficava sempre repetindo a mesma coisa, chegavam a fazer os testes aqui. Ah, mas enquanto tirou o sangue, saiu o resultado, o demônio já me contaminou novamente. Então não adiantava, né? Provar a ela, né? Porque não tem razão. É uma coisa meramente uma certeza, porque o paranoico ele não duvida de nada, de que ele foi contaminado, etc e tal, com alguma coisa. Pode continuar. Tomemos a interpretação elementar. Ela comporta, sem dúvida, um elemento de significação, mas esse elemento é repetitivo, ele procede por reiterações. Pode acontecer que o sujeito elabore, mas o que há de garantido é que ele permanecerá durante um certo tempo, ao menos, sempre se repetindo, com o mesmo sinal de interrogação que ele comporta, sem que nunca lhe seja dada nenhuma resposta, nenhuma tentativa de integrá-lo em um diálogo. O fenômeno está fechado a toda a composição dialética. Tomemos a psicose dita passional, que parece tão mais próxima do que se chama anormal. Se insiste a esse respeito na prevalência da reivindicação, é que o sujeito não pode engolir tal perda, tal dano, e que toda a sua vida parece centrada em torno da compensação do dano sofrido e da reivindicação que ela acarreta. A processividade passa a tal ponto para o primeiro plano que ela parece, às vezes, dominar, e muito, o interesse da aposta que ela comporta. Aí está também uma suspensão da dialética, certamente centrada de maneira totalmente diferente que na do caso precedente. Ela tem uma característica, essa psicose passional, né? Que é a dominância no desejo. Nesse caso da psicose dita passional, o desejo se torna um elemento central. O sujeito pode se sentir assolado por uma paixão que distorce sua percepção da realidade, levando a uma espécie de fixação ou obsessão em determinados assuntos, né? Esse estado, então o sujeito ele fica obcecado por aquele dali. Vamos dar um exemplo, claro, né? Se de um lado você tem o pessoal do PT que acha que o problema do mundo é bolsonarismo, os atentados, até aquele rapaz que foi se matar, literalmente se matar na Praça dos Três Poderes, porque ali foi um suicídio, claramente um suicídio, porque ninguém faz terrorismo com fogos de artifício, não levantou nenhum ladrilho. E que ele foi tomado, né, pelo fato dele ser bolsonarista como um terrorista, ele queria matar, ele tinha um plano, em que quando você entra, né, o que ele postou no Facebook, você percebe claramente, inclusive a gente conversou sobre isso, né, um conteúdo claramente delirante, não fazia muito sentido, desconectado com a realidade, mas que ele se sentia perseguido. Então, aquilo se torna uma obsessão na vida dele, ao ponto de destruir, né, o casamento, ficar fugindo, porque ele achava que estava sendo perseguido por alguma coisa. E nos dias de hoje, eu acho que a gente até conversou também, né, Roberta? A gente fala uma coisa, tá com o computador perto, diz assim, eu quero comprar um sapato vermelho. Aí o computador começa a oferecer, né, propaganda de sapato vermelho, que a gente sabe, como nós temos uma mediação, a gente sabe que é um dispositivo de consumo, né, para que você consuma aquilo que você teve vontade de comprar. Né? Às vezes eles enchem tanto o saco com a propaganda que você até desiste de comprar o vermelho e compra um amarelo, só de mal, né? Você quer colocar alguma coisa? Não, tranquilo. Então, isso vai se tornando uma obsessão.
né? Imagina isso para um sujeito paranoico, né? Em que ele está lá obcecado. Eu lembro que no início tinha lá uma bandeira do Japão e uma senhora completamente delirante por uma psicose induzida, porque nós temos casos de indução das paranoias pelas vias da rede social, pela forma de pensamento, porque essa disputa que eles chamam de polarização, ela é induzida por meio das redes sociais, né? Fake news de um lado, fake news do outro, às vezes a gente joga, tem que jogar e tem que checar muito aquela informação para poder encontrar alguma coisa, né, Roberta? Às vezes a gente, uma determinada coisa, a gente tem que checar muito e muito e muito para saber o que é que tem de verdade ali, que se joga tanto de um ponto quanto o outro, porque esse é o objetivo do capital, né? O capital neoliberal ele é paranoico, basta a gente ver toda a produção cinematográfica a partir dos anos 90, séries conhecidas como o Arquivo X, né? A paranoia do próprio Estado, né? A paranoia da paranoia. Os contos dos irmãos Grimm, a versão, né, em que as pessoas elas guardam monstros interiores dentro dela. Então, ele pode ser o lobo mau, da Chapeuzinho Vermelho, né? Eu acho que isso deu até essa paranoia deu até origem a esse movimento que a gente está vendo de pessoas que se identificam com animais, né? Que são formas de paranoia. Pessoas que são humanas, mas acham que tem um animal dentro dele e que os espíritos são cruzados e que se está tratando isso como algo normal. Não, são formas de paranoia, de como está se apresentando e como isso está se apresentando por contágio, né, diante da incapacidade de se formular uma luta política para melhorar as condições. Pobreza, desemprego, fome, tudo isso enlouquece. E as pessoas não têm o que comer, mas elas têm acesso, né, à internet e elas têm acesso a um smartphone, né, quando se barateou demais, né, assim como foi com a televisão, isso foi por algum motivo, né, que diz respeito à produção de um tipo subjetivo. E isso daí está nas origens do capitalismo manipulatório, né? Está muito presente nas obras do sobrinho do Freud, né? Do Eduardo Bernet, né? De como no livro Propaganda, como produzir subjetividades a partir de propagandas. Então você tem, tá? Para quem tiver curiosidade, eu vou deixar também o link do documentário O Século do Ego, do Adam Spur, para que vocês possam ter ideia de como essas produções elas são formadas. Não é que a pessoa ela tem uma coisa na cabeça dela. Existem as questões das relações familiares, como a gente discutiu, a mãe crocodilo, né, que é aquela que fecha a bocarra mesmo, e que não existe nada que faça, né, na ausência do pai, de um falo que impeça, ela abocanha, e ao mesmo tempo você tem toda uma cultura, né? Toda uma formação e toda uma construção social para a paranoia. Até porque uma coisa que a gente não pode esquecer, que a gente nem se liga, né? É que efetivamente estamos numa guerra, né? Numa terceira guerra mundial. Isso daí é inegável, que estamos em guerra. Então, nesses tempos de barbárie, né,
A paranoia, ela vai surgindo como uma produção subjetiva possível. Quer colocar alguma coisa sobre a análise do discurso? O que a análise do discurso pensa sobre isso? Eu estava pensando no sistema capitalista. Tem um livro que é de Lipovetsky Serrois. Deixa eu ver se eu lembro. A estetização do mundo. Ele faz uma leitura sobre como o sistema capitalista instiga o desejo, né? E aí eu acho que é uma leitura interessante para a pessoa que você estava colocando, né? De como o sistema, você estava falando das propagandas da internet, né? E aí eu fiquei pensando como o capitalismo vem se organizando de modo a incitar no sujeito o desejo. O desejo e também a demonização, né, do outro. Uhum. Porque se a gente está em um período de guerra, né, o outro, ele o tempo inteiro, ele nos ofende, nos ataca. Essa tarde aconteceu uma coisa interessante comigo, que a gente está publicando um livro sobre Pasolini, e na capa escolhida, obviamente, foi o filme mais famoso dele, né? E foi Salò, 120 dias, que é um dos filmes, impactante, né? Que era o início. Pasolini, que ele foi apagado, mas era um militante político, comunista, assim como Frida, ele foi desrevolucionado, né, pelo pós-modernismo. Então, ele é visto como militante gay, onde não era nada disso, né? Que ele inicia a partir que ele vai chamar de fascismo social, né? O novo fascismo na Itália, que seria esse processo de americanização, em que o sujeito ele perde a identidade e a identidade daquela nação, a identidade daquele povo, e em troca ela é substituída, né, por uma outra identidade que não pertence àquele grupo, que é o americanismo. Inclusive tem um filme pequenininho dele, Aricota, que ele é com a participação do Orson Welles, que ele é o diretor que está gravando um filme sobre a Paixão de Cristo, e aí ele vai mostrar aquele jovem tudo alienado dançando no Twitter, né, onde aquela simbologia, né, do Cristo sacrificado em nome da humanidade já não fazia sentido nenhum para aquela geração, né, uma geração do consumo, e que tinha um personagem principal que era um morto de fome e que estava ali para poder conseguir comida, né? Até que ele é morto empanzinado pela burguesia, que vai dando aquilo que ele quer, né? É um filme. Pasolini não é um autor para quem quer esperança, não é um autor que eu recomendo. E aí, essa tarde, eu fui repreendida, porque eu coloquei nos stories, né? Lançamento do livro. Quando a gente vai lança o livro, etc., tal, tem que ir trabalhando, né? Fazendo propaganda do livro antecipadamente, já que vai ser lançado agora. E essa pessoa, ela chegou e disse assim, do nada: eu não gosto da sua escrita, ela é muito dark, essas escolhas, dá vontade de cortar os pulsos. Vocês são teóricos profetas do caos. Não tem nada de esperançar. Eu achei curioso como aquela imagem, né, do livro Os Prismas de Pasolini, aquela imagem impactante do filme Salò, despertou nesse sujeito toda uma visão de que
nós somos os profetas do caos, né? Onde o caos já está instalado com o capitalismo, com a Terceira Guerra, né? Com a pandemia, com a probabilidade de uma outra pandemia vindo aí, né? Que é exatamente a estagnização do pensamento dialético. Ali já não tem mais dialética, né? Você tem o acúmulo das contradições do capitalismo, ele acumula, e uma hora ele pode dar um salto para baixo ou para cima, né? Que é o que faz parte, né? Nós, como pesquisadoras, como comunistas, etc. e tal, a gente tem o partido, né? E a revolução como a virada de expectativa, né? Como isso que vai dar o salto para cima. Mas a gente também sabe, se não houver, né? Partido e povo para isso, a gente tem a virada para baixo, que é a barbárie, né? Que é esse tempo que a gente está, né? Em que a gente, como pesquisador, como cientista, em compromisso com a realidade, né? E com a ciência, a gente não pode vender ideologia, porque senão a gente vira coaching. Às vezes a gente escreve certas coisas que são duras, mas que elas fazem parte de toda a realidade. Mas de como está estagnado, né, esse pensamento. As pessoas elas não suportam mais ver, né? Elas é a pessoa que se sente agredida, né? Diante da realidade que se impõe. Não tem mais instrumento para lidar com isso. São formas de paranoia. Tá aí o tempo inteiro, a gente está lidando o tempo inteiro com essas paranoias. Vamos lá? Quer colocar alguma coisa sobre isso? Análise do discurso? Sobre a análise do discurso, como é que ele interpretaria, como ele veria isso? Eu acho que é um sujeito que talvez esteja com problemas em lidar com a outra interpretação, né? Porque a gente diz que a língua produz diferentes sentidos. Então, quando o sujeito viu, acho que é a capa do livro, né? E ele se incomodou, acho que ele estava incomodado com que a discussão que iria ser feita ali, né? Com o sentido que ele possivelmente iria encontrar ali. Me parece que é um sujeito que já leu alguma coisa que você escreveu, já tem uma ideia, né? Já tem uma imagem construída, e entendeu que no próximo livro, né, no próximo texto que ele lê seu, ele vai ter vontade de cortar os pulsos. Provavelmente, em algum momento, ele já teve essa vontade, né, de cortar os pulsos. E se reitera, né, quando ele vê a capa do Como livro. se coloca, diante daquilo que a gente trabalha, que é o conceito, né, de sociometabolismo da barbárie, porque não teve revolução até agora, né? O Mesaros, ele vai dizer que é socialismo ou barbárie, né? Barbárie já estamos. Agora é comunismo ou extinção, né? Que são os saltos que vão dando e que a gente, como cientista social, psicanalistas, analistas do discurso, etc. e tal, é a realidade que a gente vê, né? Você pode fugir totalmente disso e escrever sua poesia. Então, vamos lá. Continua aí. E depende da escrita também, né? Porque a poesia ela também pode dar conta do real, ainda que não seja um texto para falar, como é que posso dizer, um texto, por exemplo, né, um texto da sociologia, mas é um texto que pode apontar para o real, inclusive de maneira muito, muito dura também, né? As obras de Frida, de Pasolini, são duras. Então, tá, vou continuar. Eu indiquei da última vez em torno de que gira o fenômeno de interpretação. Ele se articula na relação do eu e do outro, na medida que a teoria analítica define o eu como sempre relativo. Na psicose passional, é evidentemente muito mais perto do eu
do sujeito que se situa o que se chama o núcleo compreensível, que é, de fato, um núcleo de inércia dialética. Em suma, precisamente por sempre ter radicalmente desconhecido, na fenomenologia da experiência patológica, a dimensão dialética é que a clínica se perdeu. Esse desconhecimento pode-se dizer que ele caracteriza uma classe de espírito. Parece que, a partir da entrada no campo da observação clínica humana, desde esse século e meio em que ela foi constituída como tal, com os inícios da psiquiatria, que, a partir do momento em que nos ocupamos do homem, tenhamos desconhecido radicalmente esta dimensão que parece, no entanto, em qualquer outro lugar, viva, admitida, manejada correntemente no sentido das ciências humanas, a saber, a autonomia da dimensão dialética como tal. Então, na questão da psicose, a realidade para esse sujeito, né, ela vai ser influenciada diretamente, ele vai transformar e vai reinterpretar a situação de acordo com suas paixões, levando a uma forma de realidade, ele vai ajustar a realidade às suas necessidades emocionais. Então, a partir dessa necessidade, ele vai enxergar a realidade como ele acha que deve ser, não a realidade como ela realmente é. Por quê? Porque existe uma paralisação do movimento dialético. Então, ele vai ter muita resistência em perder. A gente observa isso, porque a gente não vai ter o fim do mundo, né? A gente está vivendo um tempo histórico do fim de um mundo, não o fim do mundo. O mundo não acaba, né? Mas é o fim de um mundo, de uma era, né? Então, os sujeitos, isso vai ficar muito mais exacerbado, porque ele vai ter essa sensação de perda, de prejuízo, né? Isso vai levar à intensificação dos próprios delírios de alucinação, para lidar com essa dor, né? Do fim de um mundo, de um outro mundo que se impõe, né? Ao mesmo tempo em que ele vai ter uma necessidade de identidade e reconhecimento, né? E essa necessidade pode afetar a maneira como o sujeito ele vai ver a si mesmo e reconhecer-se pelos outros. Muitas vezes essa busca por reconhecimento é mediada pela paixão, levando a crises de identidade e a comportamentos que podem ser autodestrutivos, como, por exemplo, cortar os pulsos. Não me reconheço mais aí, então vou cortar meus pulsos, né, diante do fim de um mundo. Vou seguir. Há quem chame atenção para a integridade das faculdades do sujeito paranoico. O querer, o agir, como dizia há pouco Kreplin, parecem-nos, para ele, homogêneos a tudo o que esperamos dos seres normais. Não há, em parte alguma, déficit, falha, perturbação das funções. A coisa que se esquece é que o próprio do comportamento humano é a movência dialética das ações, dos desejos e dos valores, que os faz não somente mudar a todo momento, mas de maneira contínua, e até mesmo passar a valores estritamente opostos em função de um rodeio do diálogo. Essa verdade absolutamente primeira está presente nas fábulas mais populares, que mostra que era, no momento, perda e desvantagem torna-se, no instante seguinte, a própria felicidade concedida pelos deuses. A possibilidade do recolocar em questão a cada instante o desejo, a afeição e mesmo a significação mais perseverante de uma atividade humana, a perpétua possibilidade de uma inversão de sinal em função da totalidade dialética da posição do indivíduo, é experiência tão comum que se fica estupefato de ver essa dimensão esquecida, desde que se tem de lidar com o semelhante, que se quer objetivar. Isso. Aí com relação a essa questão, né, dessa paralisia dialética,
A gente sabe que nesse período Lacan ele era seguidor do Hegel, ele era aluno do Kojève, que influenciou muito, né? Você vê que ele vem falando, batendo na tecla, tanto da fenomenologia do espírito de Hegel, né? Quanto da questão da paranoia como a incapacidade de produzir uma mediação. Então, ele cria o simbólico, é a tese, porque você tem uma discussão muito grande, né? Da dialética como tese, síntese e antítese. Alguns dizem que a tese, síntese e antítese, né, é uma ideia de uma dialética escolástica. O Safato ele divide assim. E a de Hegel, né, que ela vai admitir, a partir do fenômeno, ele vai admitir que existe uma contradição, que isso vai ser desenvolvido, isso é uma discussão muito grande, certo? Que o Zizek ele retoma, né, no Menos que Nada, Hegel e a Sombra do Materialismo Dialético, em que admite a contradição, certo? E aí eu fiquei pensando sobre isso, e aí a gente tem uma tese, que é o simbólico, que representa a ordem da linguagem, das leis sociais, da estrutura, dos significantes, da forma como a sociedade se organiza a partir de um modo de produção, né? Porque é a partir do capitalismo e do modo de produção que as relações sociais elas são produzidas. Isso foi na Idade Média, isso foi na Antiguidade, o modo de produção escravista, né? Na Idade Média, e a produção e o servilismo, que você tinha organizações, mas era a partir da servidão, tinha os servos e os senhores feudais, e hoje temos o capitalismo. Então, esse é o mundo simbólico. Você tem a contradição, que seria o imaginário, certo? Em que o sujeito ele perde isso, ele não consegue, ele perde a totalidade, ele só consegue ver pequenos flashes da realidade, ele não vê a realidade total, o movimento do mundo, ele perde essa capacidade de ver que o mundo se movimenta. Então, ele começa a se prender a relações imaginárias, a relações a partir de imagens, né? Ele vai construir a si mesmo e os outros a partir da concepção dele, porque ele perdeu o contato com a realidade. É diferente, por exemplo, quando a gente vê a realidade e a gente sabe que precisa ser transformada essa realidade, né? Porque estamos num período em que é necessário se enfrentar, né, as contradições promovidas pela totalidade do próprio sistema. No imaginário do paranoico, não. Ele vai ficar preso na sua própria autoimagem. E essa imagem, obrigatoriamente, é a imagem de um outro. Ela é fragmento, né? E o que seria uma síntese, né, que Lacan ele pensa, seria esse real com H, esse real com R maiúsculo, né? Que escapou da simbolização, que representa apenas a parte da experiência, que não pode ser, é aquilo que escapou. É por isso que o paranoico ele é atropelado pelo real, não pela realidade. Ele perde o contato, né? E o real ele é a lacuna, a falta, né? É uma parte integrante da condição humana, mas
onde não há desejo, né? O que você vai ter são modalidades de gozo que são totalmente insatisfatórios, né? Então, nesse sentido, pela perda, né, da realidade, que é simbólico, que é a totalidade, o sujeito paranoico, ele resume que ele não tem a capacidade, ele perde a mediação disso tudo. A mediação seria o laço social, ele rompe com o laço social, e aí ele entra naquela, eu ou você, é tudo ou nada. Percebe como isso tem a ver com o tempo histórico que a gente está vivendo, né? De uma guerra, né? Uma guerra declarada, que já se fala em terceira guerra, já se fala, né, em quem acompanha está vendo a escalada, né, cada vez pior. Oriente Médio, né? A imprensa já está criando aqui no Brasil uma, uma briga entre a Venezuela e o Brasil, que na verdade isso não existe, né? Trata-se de propaganda de guerra. Então, ele tende a se aprofundar nesse tempo social, devido ao simbólico, à totalidade disso, né? E a imprensa ela tem grande responsabilidade sobre essa loucura coletiva que a gente está observando. O sujeito, o paranoico, ele sempre acha que está sendo prejudicado pelo outro. Ok, vou continuar. Uhum. Esquecida, ela nunca foi completamente, nunca foi com tudo completamente. Nós encontramos seu traço cada vez que o observador se deixa guiar pelo sentimento daquilo de que se trata. O termo interpretação se presta no contexto dessa loucura razoável em que ele se insere, a todas as espécies de ambiguidades. Fala-se de paranoia combinatória, como esse termo poderia ter sido fecundo se tivesse percebido o que estava dizendo, uma vez que é efetivamente na combinação dos fenômenos que reside o segredo. A questão que aqui foi suficientemente promovida por adquirir todo o seu valor, a do quem fala, deve dominar toda a questão da paranoia. Quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Não. Eu ia Então perguntar vamos lá. se eu passo para o próximo parágrafo. Define só o que é a paranoia combinatória, que o pessoal acho que não entende, né? Uhum. Como é que você entendeu? Coloca você, eu acho que é melhor. A paranoia combinatória refere-se ao modo como o sujeito paranoico percebe e interpreta o mundo ao seu redor, né? Buscando estabelecer conexões e combinações entre eventos, ações e palavras, levando a uma interpretação altamente elaborada e muitas vezes distorcida da realidade, né? Por quê? Porque ele só consegue ter uma conexão com aquilo que ele considera enquanto uma extensão dele. Percebe onde não vai ter mais a dialética, porque o mundo não é uma extensão da forma como eu penso, o mundo ele é como é. Essa forma de pensar reflete a tentativa do sujeito de trazer sentido, mesmo que forma delirante, à sua própria experiência, e o que vai causar cada vez mais angústia ou confusão, porque o outro, porque o mundo, ele não é uma extensão desse sujeito, né? Desse ego do paranoico, que por um acaso é a extensão da própria mãe. Paranoico, ele é uma extensão da mãe. Ele não consegue se separar dessa mãe, né? Então, a partir daí, ele vai tomar o mundo a partir dessas significações. E se
os outros não pensam como ele, né? Ele vai tomar aquela outra forma de pensar como dark, como, é, como algo mal, como profecia do caos, né? Porque ele não consegue fazer essa essa separação com o mundo. Eu achei particularmente interessante isso acontecer justo hoje, né? A questão do inconsciente em que a gente está discutindo, né, essa visão, essa percepção, né, da paranoia. Então, ele entra nessa. Então, se você não está pensando igual a mim, logo você está contra mim. E é bem volga isso hoje, né, Roberta? Sim, A gente percebe isso em vários lugares, né? sim, é muito comum. Muito comum. Tu quer colocar alguma coisa assim, nesse sentido, os efeitos disso, as ressonâncias, do ponto de vista da análise do discurso? Eu fico pensando na produção da violência, né? Eu acho que essa situação de que os sujeitos eles não conseguem entender que uma outra possibilidade de sentido é possível, isso vem produzindo uma violência muito grande, eu acho que vem aumentando muito, né? Eu acho que a gente viu vários casos, especialmente com o crescimento da extrema-direita. Eu acho que potencializa um pouco, né? E aí eu acho que dos efeitos que provoca é o crescimento da violência. Isso. De ambos os lados, né? Porque um se sente, a extrema-direita, ela se sente, ela criou, né, a história de que o problema é a teoria woke, então ele vai justificar toda a miséria, toda a pobreza. É uma questão de uma incapacidade a partir da teoria woke. O problema é porque existem identitaristas, né? E, por outro lado, o pânico e a fobia moral causada por essas pessoas que elas perdem, né? Elas perdem um pouco essa relação. E aquilo que é objetivo, né? O que é que causa a violência? Gente, isso é uma fórmula antiga, né? Fome, desemprego, miséria, propaganda de guerra, o consumismo, as reificações das relações sociais, né? Então você vai ter toda essa perda do laço, de um lado e do outro. E no meio fica, né, uma meia dúzia de comunistas tentando fazer a mínima mediação entre esses dois grupos. Olha, não, tudo bem, né? Você pensa assim, mas essa não é a questão. Não sei se você concorda com isso. Sim, acho que sim. Pode continuar. É, eu indiquei para vocês na última vez, ao lembrar-lhes o caráter central da alucinação verbal na paranoia. Vocês sabem o tempo que se levou para perceber o que é, no entanto, algumas vezes inteiramente visível, ou seja, que o sujeito articula o que ele diz ouvir. Foi preciso Segras e seu livro As Lições Clínicas. Por uma espécie de lance notável no início de sua carreira, ele notou que as alucinações verbais se produziam em pessoas em que se podia perceber, com sinais muito evidentes em certos casos, e em outros observando-as um pouco mais atentamente, que elas próprias estavam articulando, sabendo ou não querendo sabê-lo, as palavras que eles acusavam as suas vozes de as terem pronunciado. Isso constituiu uma pequena revolução, a de perceber que a alucinação auditiva
não tinha sua origem no exterior. Então, pensou-se que ela a tem no interior. E o que há de mais tentador do que crer que isso correspondia à cosquinha de uma zona dita a ela própria sensória? Resta saber se isso é aplicável ao domínio da linguagem. Haveria, a rigor, alucinações psíquicas verbais? Não se trataria sempre, mais ou menos, de alucinações psicomotoras? O fenômeno da palavra em suas formas patológicas, como em sua forma normal, pode ser dissociado do fato que, no entanto, é sensível de que, quando o sujeito fala, ele ouve a si mesmo? Uma das dimensões essenciais do fenômeno da fala é a de que o outro não seja o único a ouvir vocês. É impossível esquematizar o fenômeno da fala pela imagem que serve a um certo número de teorias ditas da comunicação, do emissor, receptor e alguma coisa que se passa no intervalo. Parece esquecer que na fala humana, entre muitas outras coisas, o emissor é sempre ao mesmo tempo um receptor, que ouvimos o som de nossas próprias palavras. Podemos não dar atenção a isso, mas o certo é que ouvimos. Exato. Essa voz interior que ele escuta é a voz desse grande outro, né? Que é essa figura que estabeleceu e que colocou nele as primeiras palavras, né? Dizendo quem ele é. Então, é a voz interior, é a voz dessa pessoa que exerceu a função da maternidade, né? Da maternagem. Pode ser um pai também. A voz severa do pai, né? Em que o sujeito ele vai estar sendo frequentemente se vendo com essa reverberação desse grande outro. Essa é a voz que ele escuta, é uma voz que está dentro dele, né? Que é essa voz desse grande outro. Porque no caso das psicoses, não existe separação, né? É como se ele é uma eterna criança que não nasceu, que permanece numa posição de cola com a figura materna. Então, ele não nasce, ele permanece, são as vozes que ele escuta, as vozes essa alucinação que ele está na TV e de repente ele vê uma coisa e acha que aquela mensagem na TV é uma coisa para ofender ele, né? É ver a imagem de um livro e achar que aquela imagem ali está provocando, né? Vem aquele impulso de cortar os pulsos, porque é como se fosse algo contra ele. São obsessões que elas vão sendo produzidas a partir da, da dessa realidade, desse real que está dentro dele, né? E desse imaginário que se contrapõe à realidade objetiva, aquilo que é compartilhado, o lar social, etc. e tal. Então, ele não consegue, para ele não tem solução. Ele se sente o tempo inteiro pressionado, né? Porque para ele todos estão, de alguma forma, tentando prejudicá-los. Esse é o fenômeno elementar na própria psicose, né? Essas obsessões. Sim. Quer colocar alguma coisa? Eu acho que esse próximo ponto que Lacan coloca é interessante. Ele diz assim: uma observação tão simples domina toda a questão da alucinação psicomotora dita verbal, e é talvez por causa mesmo de sua demasia evidência que ela passou para o segundo plano na análise desses fenômenos. Naturalmente, a pequena revolução segrasiana está longe de nos ter trazido a palavra do enigma. Segras ficou na exploração fenomênica da alucinação, e ele teve de voltar atrás quanto ao que sua primeira teoria tinha demasiado absoluto. Ele restituiu lugar a certas alucinações que não são teorizáveis nesse registro, e trouxe esclarecimentos clínicos luminosos e uma finura na descrição que não podem ser desconhecidos.
Eu aconselho vocês a tomarem conhecimento desses assuntos. Me parece que é um conceito que é um tema difícil, né, dentro da psicanálise. Tanto que os próprios É, teóricos, eles vão e voltam, tentando definir, né, o que é, como ela se dá, como ela se coloca, como se apresenta na clínica. até porque a paranoia ela pode ser utilizada, por exemplo, a burguesia ela utiliza muito essa palavra paranoia para para desmobilizar o movimento operário, né? Ela pode ser utilizada, é um bando de paranoico. Aí eles criam toda uma teoria a respeito disso. Só que o que o Lacan está tentando fazer é dar dignidade ao sujeito que sofre da paranoia. Né? Então, ele vai pegar um texto do Seglass, né? Que ele vai abordar uma questão que é muito interessante, que é sobre a presença ou não da alucinação, haja visto que a maioria dos autores nessa época excluía o quadro dos fenômenos psicóticos, né? Em que o Seglass ele dividia as alucinações nas obsessões em dois grupos: a ideia obsedante e a ideia obsedante, as primitivas e secundárias. No caso, a alucinação tem uma existência independente da ideia obsedante, certo? Ele vê, de repente ele vê uma cabeça de porco. No caso, tinha um paciente que ele via do nada uma cabeça de porco perseguindo ele, né? Só a cabeça de porco. É uma que a gente vai chamar de psicose, fenômeno extraordinário. Dessa alucinação. Na maioria do caso, a alucinação tem uma existência independente, etc. e tal. As alucinações decorrentes da ideia, geralmente verbais, são correspondentes a outras variedades de fenômenos da linguagem, descritas na época por certas palavras. Palavras essas descritas. Quando a criança nasce, ela nasce aquele bolinho ali de carne. Então, são palavras que são ditas que vão dando contorno e forma e simbólico aquele amontoado de pulsões, instintos, né? É aquele bolo de carne que mal consegue se movimentar. E é daí onde vai vir essa voz interior, né? Essa voz de você está me chamando disso, você está me chamando daquilo, você desse ataque, esse ataque, né? Que eu acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, né? Que o sujeito ataca e simplesmente ele ofende porque ele sente que aquela pessoa roubou dele um elemento de gozo, né? Então, se ele rouba esse elemento de gozo, esse sujeito ele está ameaçando minha existência. Então, ele vai dizer que essas palavras, né, que as alucinações verbais, elas são da ordem secundária, ou seja, são alucinações ordinárias, certo? Não é a alucinação extraordinária de ver uma cabeça de porco, elefante cor-de-rosa, isso daí é paranoia de botequim, certo? Aquela coisa bem fácil de se observar, né? De ver um elefante cor-de-rosa, como as obras de Salvador Dalí, né? Do surrealismo. Eu vejo um rinoceronte, né? Tem até um filme, Meia Noite em Paris, do Woody Allen,
que o cara ele vai encontrar com os grandes, ele retorna para o passado e aí ele vai conviver com todos os autores, todos os artistas favoritos dele, né? E aí ele encontra o Dali, e aí ele começa a falar sobre o livro que ele está escrevendo, aí Dali diz assim, eu vejo um rinoceronte, né? Que é as pinturas surrealistas, elas representam esses fenômenos extraordinários, né? Das alucinações na psicose. Por isso, durante muito tempo, Lacan ele escreveu, né, para o jornal surrealista, porque os surrealistas eles se interessaram muito por essa teoria, né, porque explicava, ele conseguia dar sentido àquelas pinturas que ali estavam sendo feitas. Então, você vai ter essa dificuldade. Geralmente, as alucinações elas são oriundas de ideias, certo? Não é externa, é invasiva, é coisa que invade, que vem na cabeça do sujeito e fica martelando. Que é diferente da neurose obsessiva, certo? Nesse ponto, a neurose obsessiva e a paranoia, uma está para a outra, porque ambos eles têm uma coisa semelhante aí. Só que existe uma distinção, porque o neurótico obsessivo ele está dentro da totalidade, ele percebe o laço, etc. e tal. Mas eles têm o gozo do pensamento, eles têm pensamentos, o povo chama de pensamento intrusivo, invasivo. Aquela coisa do neurótico obsessivo, como no caso do homem dos rastros, de repente ele imaginou que alguém estava contando uma história que aquele castigo estava sendo aplicado ao pai dele. E aí ele entra num colapso nervoso, né? Até que ele consegue. É como se fosse ele fica tomado por esses pensamentos, né? Porque tem a ver com desejo. O desejo de que aquele pai tão severo que obrigava ele a se casar com uma mulher que ele não queria, merecia de fato ser castigado. Então, ele tinha aí veja a diferença, certo? Dos pensamentos da neurose obsessiva e esses pensamentos que eles são invasivos na clínica das psicoses. Na neurose obsessiva, você desmonta com dialética, com o próprio pensamento dialético. Na paranoia, não tem como convencer o sujeito. É aquilo e acabou, porque para ele não tem. Então, ele entra num delírio de autoacusação a partir da apresentação de alguns casos que ele vai falar, né? E o Seglas ele também vai demonstrar que eles derivam de estados de melancolia ou manias, sejam elas circulantes, alternantes ou em sua forma dupla, constituída pela regulação, pela alternância e regulação entre acessos melancólicos e acessos maníacos, a psicose maníaca depressiva, que hoje a gente chama de transtorno bipolar, separados ou não por períodos remissivos. Trata-se do que hoje se denomina, né, os transtornos bipolares, que são transtornos que estão dentro desse espectro das psicoses ordinárias. Quer colocar alguma coisa? Não, tranquilo. Alguma dúvida? Não? Acho que a gente pode parar por hoje, né? Sim, podemos. Já concluímos. Então, gente, para quem vai assistir, compartilhem, dê o like, né? Divulguem, ajudem o canal a circular, né? Para que o conhecimento científico ele não fique apenas nas mãos de alguns, né? Mas que todos possam ter acesso, né?
nós fazemos um trabalho de divulgação científica e damos o tratado científico à psicanálise, né? Essa psicanálise que é ciência, né? Que não fica entre a arte e a filosofia, etc e tal. Não, mas ela possui sua própria filosofia, assim como a biologia tem a sua filosofia, né? Darwin está aí, né? Como a física possui sua própria filosofia, a psicanálise, porque são objetos diferentes e é necessário que haja métodos diferentes para que a gente possa tratar os fenômenos. Obrigada a todos e até o próximo programa.